Então lá, como a gente fez a introdução através do scanner e eu simulei uma falha para vocês, como seria no caso a sonda lambda, que é o que mais acontece hoje em dia por causa do nosso combustível, tá? Então a gente trabalhou um pouquinho na questão do scanner, simulei uma falha, mostrei para vocês uma pré e pós-catalisador, que é do sistema do carro que nós estamos trabalhando, sistema francês, Citroën aqui, um Aircross, 1.6, 16 válvulas. Aí eu não tenho, Fabiano, um scanner, vou trabalhar com multímetro, beleza. Vamos dar uma pincelada na questão do multímetro. Então eu vou trabalhar com esse modelo da Plana, é o modelo ADM 8700, 8700, a marca Plana TC, marca brasileira mesmo, um analisador de motores digital. Eu trabalho com pontas de prova, que são as pontas que a gente vai conectar no multímetro para fazer a leitura, fazer os testes. Eu tenho uma vermelha e uma preta, que é universal. A preta sempre eu vou instalar ele no comum aqui, ó. Sempre no comum, ó. Comum. Sempre vou instalar ele no comum. Tá? E a vermelha, eu não vou estar lendo RPM e não vou estar lendo agora ampere, corrente. Testar um fusível, ver lâmpada, não. Eu quero ver aqui agora a questão da resistência. Que essa peça está fora do carro, não está em funcionamento. Vamos ver se ela vai dar algum tipo de leitura. Então, eu vou colocar a vermelha aqui. Então, eu vou ler resistência. Então, o que seria resistência? Resistência são as dificuldades dos elétrons percorrer um determinado caminho até chegar ao seu denominador comum. Isso é resistência, dificuldade dos elétrons percorrer um determinado caminho até chegar ao seu denominador comum. O que difere essa resistência? São 3 fatores básicos que influenciam no funcionamento de uma resistência. Então, eu já estou com esse sensor na mão aqui, no caso uma sonda lambda, mostrando o chicote, e vou comentar com vocês quais são esses 3 fatores que vão interferir na leitura de uma resistência, uma dificuldade dos elétrons percorrer esse caminho. É o comprimento, quanto maior, maior será essa dificuldade. Quanto maior, então aqui eu tenho uma resistência, aqui eu tenho uma resistência um pouco maior, aqui uma maior, e no chicote inteiro eu tenho uma resistência maior. O que vai diferir também essa minha leitura? A bitola, diâmetros, espessuras do chicote, dos fios. Então, fio de 1,5, fio de 3, fio de 4, fio de 10 milímetros, fio de 20 milímetros. Quanto mais grosso, maior vai ser a quantidade de elétrons que tem que passar. Mais fino, a quantidade menor. O que influencia o comprimento, a bitola e a temperatura que sofre esse chicote, esse fio. Próximo da onde? Num coletor de admissão, que nem um chicote de uma sonda, fica próximo dos coletores. Então sofre uma interferência na alimentação, tanto na resistência quando o carro está desligado, quanto em volts. Que é o quê? O que seria volts? É o estímulo, a pressão que esses elétrons recebem para trabalhar, para percorrer esse determinado caminho até chegar ao seu denominador comum. Então, volts é o estímulo, a pressão que os elétrons recebem para percorrer um determinado caminho, chicote, até chegar ao seu denominador comum. Seja na conexão, seja na alimentação do sensor atuador, do circuito, dispositivo, seja qual for a peça. Ok? Então aqui a gente vai fazer uma simulação aqui de resistência. Não está em funcionamento, então não é volts. Só o que está energizado nessa peça. Vamos ver se tem alguma coisa? Símbolo de ohms aqui, a ferradura. Resistência, ohms. Ohms, símbolo da ferradura. Eu vou colocar aqui ele em 2K. 2K, K simboliza que vai multiplicar por 1000. Escala de 2K. Na aula de multímetro a gente vai estar esmiuçando bem isso daí. Repetindo, como a gente entrou no sistema de scanner, simulou uma falha, disseminou aquele scanner da Laut, o Creeder 5, como a gente fez um detalhamento sobre todos os sensores, a gente simulou uma falha. E dessa falha,
Eu também quero conferir através do multímetro, com a peça fora, vamos conferir no carro, depois com ele em funcionamento, somente chave ligada e o carro funcionando. Por quê? Às vezes eu não tenho o scanner, aí eu tenho um multímetro que também pode me ajudar. Não tenho osciloscópio, que também é um equipamento caro, muitas vezes relativamente em comparação ao multímetro. Mas o multímetro consegue me salvar em alguns critérios? Sim, consegue muito. E voltando àquele assunto, o scanner vai te aproximar da tua falha. Resolver 100%, o maior conhecimento está aqui dentro. Naquilo que você vai adquirindo, naquilo que você vai se aperfeiçoando. Por isso que continue acompanhando nossas videoaulas, se inscrevendo no canal lá, clicando em gostei, apertando no sininho, ok? Então vamos lá, vamos fazer a simulação da peça energizada. Então, vamos ver se ele vai dar algum valor para nós lá, ó. Eu vou colocar, aqui ele vai mostrar para nós aqui se tem numeração de pino, ó. Geralmente ele tem, ó. Esse modelo aqui já não tem, ó. Então eu vou estar alimentando ele aqui e fazendo o aterramento, ó, nele mesmo, ó. Só para mostrar para vocês que o pessoal, tem muita gente muito técnico, é reparador, a gente fala, tem muita gente que costuma fazer esse tipo de teste, retirar a peça, ó. Aqui ele deu uma alimentaçãozinha, uma resistência baixa lá para nós, ó, 0,11 kΩ, então não deu nem 0,50 kΩ lá, não chegou, tá longe para dar 1 kΩ lá, tá vendo? Então eu peguei uma pinagem de uma ponta e outra. Então vamos lá, se a conexão dele está batendo aqui, ó, então eu peguei o pino 3 e o 4, entre o pino 3 e o 4 aqui, ó, novamente, não deu nada. Entre o 4 e o 2, nada. 4 e 1, nada. 3 e 2, nada. 3 e 1, nada. Pino 1 e 2. Pino 1 e 2 que me deu uma leitura baixa de resistência. Mas isso aqui não me refresca nada, não me resolve nenhum problema. Que eu tenho que ver o funcionamento lá no carro. Isso aqui para mim só vai dizer que está passando uma pequena resistência nele. E aí que entra o X da questão. É você conhecer o funcionamento, entender o funcionamento do sensor, conhecer o funcionamento desse sistema de injeção, não de um todo só, funcionamento básico, como vocês vão conhecer e estão conhecendo, conhecer o avançado e conhecer esse sensor. Isso aqui não basta para mim, não. Então agora a gente vai fazer o teste com ele, com a ignição ligada, com o sensor no carro e com ele em funcionamento. Ok? Vamos lá.